Olá, meus amigos. Da última vez eu falei várias coisas que todo médico e, na verdade, todo mundo deveria saber sobre o intestino. E hoje eu vou falar sobre a região do ânus e do reto, algumas doenças que acometem aquela região ali que são muito comuns e que todo mundo deve saber um pouco. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal. Gente, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Primeiramente, o que é essa tal de hemorroida? Gente, hemorroidas são vasos de sangue presentes ali na região do ânus. Algumas pessoas, esses vasos começam a descer e aí a gente vai chamar de doença hemorroidária. Só que isso é muito diferente daquela crise de hemorroide. E isso é muito importante todo médico e todo mundo saber também. Um carocinho que apareceu no ânus, que é doloroso, arroxeado, esse carocinho é a trombose hemorroidária, ou a crise de hemorroida. E aquele paciente, aquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias e sente que aquela região incha, que desce, fica um excesso de tecido, essa é a doença hemorroidária. Para ter a trombose hemorroidária, não precisa ter doença hemorroidária, qualquer pessoa pode ter. Isso porque todo mundo tem aqueles vasos de sangue na região do ânus. Esses vasos chamam plexo hemorroidário. Então, quando tem uma trombose ali, vai chamar trombose hemorroidária. Só que todo mundo pode ter. Então, são duas coisas diferentes. A trombose hemorroidária, então, é um quadro agudo. Ele aparece de repente, é uma bolinha roxeada ali e que pode ser dolorosa ou não. Já a doença hemorroidária é um quadro do dia a dia, é um quadro crônico. A pessoa vai ao banheiro e sente aquilo ali inchando, descendo, pode sangrar. A trombose hemorroidária, então, é um quadro agudo e que vai se resolver, na grande maioria dos casos, sem precisar fazer nada ou usando alguns medicamentos sintomáticos. Já a doença hemorroidária é um quadro crônico e a pessoa fica com aquilo ali, sempre saindo. E aí são necessários alguns procedimentos para resolver esse quadro. Podem ser, inclusive, procedimentos de consultório. A trombose hemorroidária, em algumas situações, pode necessitar de algum tipo de tratamento urgente. Quando tem uma necrose, sinais de infecção, pode ser justificado tratar, ou quando a pessoa está com muita dor, a gente pode inclusive fazer uma drenagem desse tecido. Já a hemorroida, como eu falei, então é um quadro crônico, normalmente não leva a consequências mais sérias, a não ser naquele paciente que está tendo sangramento contínuo, que esse paciente pode ter inclusive anemia e pode inclusive precisar de cirurgia de urgência. Então são dois quadros bem diferentes. Um é um quadro agudo, que a gente chama de trombose hemorroidária, e o outro é o quadro crônico, doença hemorroidária. Isso é muito importante diferenciar, gente, porque senão o tratamento vai ser feito de uma doença para outra e o tratamento não vai ser eficaz. Então nesse aqui a pessoa usa aquela pomadinha, alguns dias aquilo melhora, fala, ó, descobri a cura para a hemorroida, e na verdade o outro que tem sintoma todo dia passa a pomadinha, passa e não resolve. Inclusive, gente, pomada não se deve ficar usando. Tem pomadas que vão levar a efeitos colaterais e vão só piorar o quadro. Se você está usando pomada diariamente, tem que procurar atendimento e tratar isso aí, tá bom? Agora, tem uma diferenciação que é muito importante fazer. Então a gente está falando da trombose hemorroidária, uma bolinha que aparece no ânus, que é arroxeada, ela pode romper a pele e sangrar. Pode ser dolorosa. E tem uma outra bolinha que aparece no ânus, que é o abscesso perianal, que é uma bola, que é uma infecção, é uma bola de pus que fica proliferando ali naquela região, aumentando, levando a muita dor, inflamação, uma bola mais avermelhada, inchaço. Por que é importante diferenciar esses quadros? Porque, como eu falei, a trombose hemorroidária, na grande maioria dos casos, ela vai se resolver sozinha. Com o tempo vai desinchando, passa uma pomadinha ali, usa uma medicação e dá um alívio, com o tempo isso se resolve. Já o abscesso perianal, ele tem uma tendência a piorar, levando a uma infecção grave, que eu já vou falar dela. Então o abscesso perianal é uma urgência médica que deve ser drenado, deve ser feita uma anestesia, furar aquilo ali para vazar. Por que isso é tão importante? Porque a infecção ela pode continuar proliferando, drenar espontaneamente ou não. Se ela drenar, foi bom, vazou. Só que se não drenar, vai virando uma infecção cada vez mais séria, chamada de gangrena de Fournier. Agora eu falei para vocês que tem que fazer a drenagem, mas olha, não tente fazer drenagem você mesmo, não use uma agulha ali, porque não vai resolver. Esse tipo de drenagem tem que ser uma drenagem eficaz, abrir aquilo ali. Então, colega médico, você está de pronto-socorro. Então, colega médico, você está de plantão num pronto-socorro, chegou um paciente com queixa de dor no ânus, então, colega médico, você está de plantão, chegou um paciente com queixa de dor no ânus, de bolinha, não pense que a hemorroida passa ali um sintomático, não. Tem que avaliar, tem que olhar, porque esse caso aqui tem que ser avaliado pela cirurgia para fazer uma drenagem. Agora, então eu falei que se não for tratada, vai evoluir com uma infecção mais séria. Que infecção é essa?
Essa infecção se chama gangrena de Fournier ou fasciite necrosante. Esse quadro é um quadro muito grave que pode inclusive levar à morte ou a mutilações. Por quê? Vai ter uma infecção que vai proliferando através do espaço gorduroso, podendo chegar a regiões muito amplas da perna, da barriga, até do tórax, dependendo do tipo de infecção, podendo ser muito grave. Inclusive, se vocês quiserem ver imagens muito feias, pesquise esse termo aí na internet, vocês vão ver como que pode ser uma doença mutiladora. Uma outra coisa muito importante de todo médico saber é que existe uma doença que se chama cisto pilonidal. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas muitos médicos nunca ouviram falar, ficam pensando que é um furúnculo que deu ali na região. A região mais comum de se ter cisto pilonidal é na região do cofrinho, ali entre as nádegas, acima do ânus, ou seja, não é uma doença do ânus em si, é uma doença daquela região abaixo das costas ali, na região sacral. Ali, gente, a doença pilonidal vai tendo alguns orifícios bem pequenininhos, uns buraquinhos bem no meio, e pode eventualmente manifestar com um abscesso, uma infecção local, que seria o abscesso pilonidal. O que é muito comum? No nosso corpo a gente pode ter abscessos, só que os abscessos são diferentes uns dos outros. Os abscessos subcutâneos no corpo ali, os abscessos subcutâneos que podem manifestar em qualquer região do corpo são infecções locais. Agora, o abscesso perianal, como nós vimos, ele tem uma particularidade e deve ser drenado de urgência. E o abscesso pilonidal, ele tem a ver com essa doença pilonidal. Pode ser necessário drenar ou não, em algumas situações pode se tratar com antibiótico, mas esse paciente deve ser encaminhado para o especialista para tratar de forma adequada, porque senão ele vai ter abscessos novos ali e a doença vai ficando mais extensa, criando sinos, criando cavidades e o tratamento fica mais complexo. A doença pilonidal, gente, existem inúmeros tratamentos para ela. Hoje em dia a gente tem tratamento por vídeo, tratamento por laser, o tratamento ficou muito menos invasivo do que aquela cirurgia tradicional que é feita a retirada e deixada aquela região totalmente aberta. Então, colega médico, diagnosticar, avaliar, paciente com dor, com inchaço, tem que olhar e encaminhar para o especialista depois de feito esse atendimento. E para piorar as coisas, existe uma doença chamada hidradenite supurativa, que pode manifestar em qualquer região do corpo, mais comum em axilas, regiões de dobras, mas pode manifestar inclusive na região ali do cofrinho também, e aí pode dar muita dúvida. No caso do cisto pilonidal, normalmente vão ter os orifícios ali, aqueles pontinhos no meio. Na hidradenite supurativa, não. Então são doenças diferentes, mas podem manifestar de forma muito semelhante e dar dúvida no diagnóstico. Então esses pacientes, gente, se o paciente tem um diagnóstico, então, esses pacientes que têm abscesso, infecção naquela região ali sacral, região ali do cofrinho, gente, esses pacientes devem ser avaliados por um coloproctologista e encaminhar depois do atendimento, depois de dar aquela conduta da urgência. Para finalizar, uma coisa que é muito importante todo colega saber é diferenciar um prolapso de hemorroidas e um prolapso de reto. O prolapso de hemorroidas, gente, é a descida, a saída daquele tecido que eu falei, que fica ali na região do ânus. Já o prolapso de reto seria a saída do reto através do ânus. Pode ser um quadro bem feio, como vocês podem imaginar. Agora, quando é um prolapso de reto pequeno ou um prolapso de hemorroida grande, pode dar dificuldade de diferenciar esses quadros. Então, como que a gente pode fazer para diferenciar de forma simples? O prolapso de hemorroida vai formar como se fossem gomos ali na região, que a gente chama de mamilos, enquanto que o prolapso de reto vai sair de forma, enquanto que o prolapso de reto vai ter um padrão mais do tipo concêntrico. A gente vai ver um orifício no meio, que é a parte intestinal, e a gente vai vendo vários círculos ali, porque ele prolapsa de forma concêntrica, toda a parede. Então, enquanto as hemorroidas são algumas áreas do ânus, no caso do prolapso de reto, é todo o reto que desce e sai pelo ânus. Uma coisa muito importante sobre o prolapso de reto é que ele é mais feio do que grave, gente. Ele incomoda muito, deve ser tratado, mas em geral ele não vai ter maior gravidade, a não ser que aquele reto seja muito machucado, aí pode sangrar, pode gerar algumas alterações teciduais ali. O reto, claramente, vai preferir ficar do lado de dentro, que é um meio mais saudável para ele, mais amigável. Então, o prolapso de reto, em geral, se possível, deve ser reduzido com cuidado, empurrar que ele volta. A hemorroida, se ela estiver prolapsada, pode ser uma hemorroida grau 4 ou uma hemorroida grau 3 que a gente consegue reduzir e deve ser feito o tratamento adequado dos dois quadros. Então, gente, eu quis mostrar para vocês aqui agora. Então, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês sobre as coisas que todo médico e todo mundo deveria saber sobre o intestino. Então, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês coisas que todo médico
Então nesse vídeo eu quis mostrar para vocês coisas que todo mundo, mas principalmente todos os médicos, devem saber sobre a região do ânus, doenças comuns ali da região. É claro que tem muito mais o que falar, vou ver se eu faço mais um vídeo desses para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Então, gente, tudo isso aqui todo médico deveria saber, então se você não sabe, estou falando aqui para você e também o público geral, todo mundo deveria saber isso. Agora, vai lá para o meu site, toda semana eu posto textos de qualidade sobre saúde intestinal, doenças anorretais, doenças do intestino, tudo isso para vocês. Fora isso, eu tenho um Instagram que está crescendo com a participação de vocês. Lá eu faço as caixinhas de perguntas, vocês mandam perguntas, eu respondo nos stories. Fora isso, eu tenho o TikTok também agora, com vídeos curtinhos ali, esclarecendo os diversos temas para você. Muito obrigado, você merece tudo de bom e até o próximo vídeo.